Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Centro de Estudos da Arbitragem com Administração Pública, o CEAP. Primeiramente, eu gostaria de transmitir para vocês, em uns minutos, o que é o CEAP. Este centro de estudos surgiu, ou está surgindo hoje, porque hoje é nosso primeiro evento, é o evento inaugural, surgiu da iniciativa de professores, advogados e advogados públicos interessados em fomentar debates e interessados em fomentar também a produção e a difusão de conhecimentos a respeito da arbitragem com a administração pública. Não somente da arbitragem, eu quero esclarecer, sino também outros métodos alternativos de solução de controvérsias com a administração pública, considerando, logicamente, as três esferas da administração pública brasileira, a esfera da União, dos estados e dos municípios. Vocês têm uma pauta, eu não sei se se pode colocar na tela a pauta dos trabalhos. O evento de hoje é um evento que vai demorar 1h30, começamos às 9h30 para terminar às 11 da manhã. Aqui tem a pauta. Depois das palestras de nossos conferencistas, haverá um debate entre os fundadores do CEAP e os conferencistas sobre as palestras, sobre as conferências. E a todo tempo, as pessoas que estão assistindo a este evento podem fazer perguntas pelo chat. Teremos um tempo, às 10h35, para as pessoas formularem perguntas e a gente vai transmitir aos palestrantes. Finalmente, encerraremos este evento com a manifestação dos fundadores do CEAP sobre qual é o objetivo deste centro de estudos, o que a gente almeja com os trabalhos que pretendemos desenvolver com o CEAP, e desde já convido a todos a aderirem ao CEAP, a serem membros. Vocês podem acessar o site do CEAP e já aí podem cadastrar-se como membros para participar das atividades que a gente pretende desenvolver ao longo do ano. E não somente para participar, sino também para coordenar atividades. A gente vai precisar de muita ajuda para coordenar atividades, sendo que nosso objetivo principal é, volto a reiterar, divulgar, fomentar o conhecimento sobre esta área que a gente acha tão interessante, que é a arbitragem com a administração pública. Bom, já podemos tirar a programação, obrigada, e vou apresentar nossos palestrantes. A gente está muito feliz e desde já agradeço ao professor Francisco Reseg e ao professor Floriano Marques por eles terem aceito participar desta aula inaugural do CEAP. Estamos muito orgulhosos e felizes com a presença deles. E vou apresentar ao professor Francisco Reseg. Bom, não é para apresentá-lo, todo mundo conhece, mas sempre é bom lembrar a trajetória destes dois juristas que tanto contribuíram e contribuem para o direito público brasileiro. O professor Francisco Reseg é doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de Paris, é professor na UNB, também é professor no Instituto Rio Branco e na Academia de Direito Internacional da Haia. Foi procurador-geral da República, foi ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, foi ministro das Relações Exteriores e integrou a Corte Internacional de Justiça. Seguidamente, começaremos com a palestra do ministro Reseg sobre a visão internacional de nosso tema. Seguidamente, ouviremos a palestra do professor Floriano Azevedo Marques. O professor Floriano é doutor em Direito Público e do Estado, é livre docente em Direito Público, é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, acaba de finalizar seu mandato, hein? Quase, Mariana, quase. Faltam 2 semanas. Finalizou. Bom, as notas como constava como que tinha finalizado.
Y dentro de los diversos premios y reconocimientos a su carrera profesional, destacamos el premio que el profesor Márquez recibió pelo trabajo y competencia dedicada a construcción de regulación brasileira. Es un premio concedido por la ABAR, Asociación Brasileira de Agencias de Regulación. Bom, no falta, vou reiterar, estamos muy felices con la presencia de estos dos grandes juristas brasileños para tratar de este tema. Sin mayores delongas, ya paso a palabra para el ministro Reseque, para que él nos ilustre con su conferencia. E eu peço aos estagiários, a Igor, a Kelson, que por favor nos ajude com o tempo para ir administrando o tempo de nosso tema, de nossas exposições hoje. Muito obrigada, professor Francisco Resec, muito obrigada, professor Floriano Marques, pela presença de vocês junto a nós hoje. E com a palavra, então, o ministro Resec, por favor. Muito obrigado, doutora Adriana. Sob a ótica planetária, sob a ótica global, aquilo que é o tema da minha pequena intervenção na manhã de hoje é o que o professor Philip Jessup, já nos anos 50, chamaria de arbitragem transnacional. Reserva-se aí, segundo a doutrina de Jessup, a palavra internacional, aquilo que se desenvolve entre nações, entre estados soberanos. Quando a relação de qualquer natureza, conflitual, convencional, qualquer outra, quando a relação se estabelece entre uma soberania e uma entidade não soberana, seja estatal, seja privada, mas de outra bandeira, o que temos aí é uma relação transnacional, para a definição da qual basta que estejam aí em concorrência colaborativa ou contenciosa duas diferentes bandeiras. Então, aquilo que é o objeto dos estudos deste centro, em boa hora fundado pelos seus atuais organizadores, é exatamente a arbitragem que se trava, ou a relação arbitral que se trava entre, quase sempre, um particular e uma entidade soberana ou não, eventualmente uma entidade estatal, porém não dotada de soberania, um Estado federado, um município, uma autarquia, uma coisa do gênero, ou um particular de outra bandeira. Sob essa ótica, a questão que se coloca primeiro é a de saber se a lei de abertura, a lei de 2015, que formalmente abençoou o processo arbitral envolvente da administração pública brasileira, se isto aí é realmente, no plano internacional, no plano das relações entre Estados soberanos, se isso importou ou não uma novidade. A lei de abertura, a lei de 2015, só fez consolidar, formalizar, sob a ótica do direito interno, aquilo que no plano externo já vinha sendo afirmado repetidamente. Eu vou lhes dar um exemplo ilustrativo dessa situação, desse fenômeno. Na virada do século, no comecinho do novo século, deu-se um processo arbitral perante a Corte de Arbitragem da CCI, o mais conceituado, o mais exitoso, o menos vulnerável à crítica de todos os sistemas arbitrais transnacionais hoje existentes. Como sabem, e eu falarei nisso daqui a pouco, o ICSID tem sido
o sistema de arbitragem relativo a investimentos do Banco Mundial tem sido alvo de críticas justificadas nos últimos anos, e o sistema da UNCITRAL simplesmente não funciona. E não funciona por uma razão prosaica, é que o sistema da UNCITRAL não tem ali uma secretaria que exija do proponente da arbitragem transnacional uma caução, um depósito, de modo que são muitos os aventureiros que, desejosos de criar algum problema, de provocar uma instituição estatal ou não, sem dispêndio financeiro, buscam aquele foro, instaurando processos que acabam não dando em nada. Ou seja, o que hoje tem e merece maior conceito, maior prestígio internacional, sem dúvida, a Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, sediada em Paris. Um processo se deu no comecinho do século, perante a CCI, a Corte de Arbitragem da CCI, entre uma empresa norte-americana de nome El Paso, produtora de energia elétrica por meio de motores a jato, um sistema singular em que se produz energia elétrica usando de uma tecnologia semelhante à dos aviões. E houve uma crise energética em Manaus, na Amazônia. O governo brasileiro precisou, mais exatamente, a Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, precisou de comprar energia. A empresa El Paso, então, contratou com a Eletronorte, produziu energia, resolveu a questão energética de Manaus pelo tempo necessário. Ao final dessa relação, deu-se aí um contencioso, porque, por conta de alguns atrasos na entrega da energia, a Eletronorte aplicou à empresa El Paso algumas multas montantes a cerca de 12 milhões de dólares. Na época, uma soma um pouco mais expressiva do que ela representa hoje. E a El Paso instaurou o processo arbitral contra a Eletronorte na CCI, valendo-se da cláusula arbitral constante do contrato entre as duas instituições, que remetia à arbitragem da CCI. Dizendo injustas as multas e não querendo ser penalizada com esses valores. Pois bem, a Eletronorte alegou, enfim, imunidade à jurisdição arbitral, o que era até terminologicamente uma heresia. Não existe imunidade à jurisdição arbitral. Imunidade é aquilo que exclui alguém, em determinadas circunstâncias, do que seria, em circunstâncias normais, o seu juízo natural. Por exemplo, alguém mata alguém na Praça do Buriti, em Brasília. Qual é o foro natural do processo pelo homicídio? É o júri de Brasília. Mas, se o matador é o ministro conselheiro da Embaixada da Transilvânia, aí a imunidade de que ele dispõe, por sua função diplomática, o exclui do foro do júri de Brasília e o remete ao seu estado de origem, de acordo com as regras do direito. Isso é que é imunidade. Não existe imunidade à jurisdição arbitral, porque a jurisdição arbitral não é o foro natural de coisa nenhuma. A competência do juízo arbitral só existe pela comum vontade das partes, quase sempre manifestada ad hoc, no calor dos acontecimentos, ou combinada adredemente, mas sempre pela manifestação da vontade das partes. Mas acontece que, além desse argumento bizonho da imunidade, a Eletronorte dizia também, e o dizia, vejam bem, com base num parecer do então professor e advogado Luiz Roberto Barroso, que, sendo uma estatal, de acordo com a lei brasileira da época, a Eletronorte não podia submeter-se à arbitragem. E esse parecer era correto. Era essa a realidade interna da época. Por isso é que a lei de 2015 não é supérflua. Ela veio resolver esse problema.
mas resolver esse problema mais do ponto de vista da situação interna, porque lá fora, essa impossibilidade de o ente público se submeter à arbitragem já era totalmente desconhecida e negada. Foi o resultado, foi o desfecho do processo, apesar da provável correção do parecer Barroso no que concerne ao direito brasileiro nas suas entranhas, o foro arbitral transnacional espancava com aspereza esse tipo de argumento. Até porque podia se colocar aí a seguinte pergunta: o senhor presidente da Eletronorte está dizendo que se submeteu contratualmente à jurisdição arbitral, mas não podia fazê-lo. O que ele quer dizer com isso? A lei brasileira não lhe permitia submeter-se, como ele se submeteu em contrato, à jurisdição arbitral. Mas o que esse senhor está querendo dizer não fui eu que fiz esse despautério, foi o insensato que me precedeu no cargo. Isso daria origem a uma pergunta pelos árbitros internacionais, pelos árbitros transnacionais. Mas o insensato que o precedeu no cargo e que fez esse descalabro já está preso e correndo contra ele a competente ação regressiva? Não, não. Ele está soltíssimo e não há ação nenhuma contra ele, até porque eu pretendo repetir a dose e fazer contratos com cláusula arbitral que o meu sucessor dirá que não devem ser honrados. Enfim, era um argumento, era o repúdio internacional do argumento muito corrente entre advogados do Estado no Brasil, de que é o argumento do anything goes, vale tudo desde que seja em prol do tesouro. Isso sempre foi repudiado lá fora e aqui dentro também pelas cabeças judiciárias mais sensatas, não por todas, pelas mais sensatas ao menos. Enfim, mas o caso El Paso versus Eletronorte, em que, diga-se de passagem, depois de ser firmemente repudiada no seu argumento de exclusão da jurisdição arbitral, o seu argumento preliminar, a Eletronorte acabou ganhando no mérito. O Tribunal Arbitral entendeu que as multas foram bem aplicadas e mandou, enfim, que se excluísse do total de 12 milhões de dólares, meio milhão, que teria sido calculado em excesso, mas no essencial, a estatal brasileira levou a melhor no mérito depois de ter fracassado na tentativa de se excluir da jurisdição arbitral com um argumento que aqui dentro podia fazer sentido, lá fora não fazia nenhum. Sob a ótica, então, da arbitragem transnacional, o que a lei de 2015 acabou fazendo foi simplesmente sepultar em definitivo o simples levantar desse argumento em qualquer foro. Ele já era repudiado lá fora. Ele agora continua a sê-lo lá fora e aqui dentro também, mas com base em texto expresso de lei. Vale aí uma pergunta. Depois da lei, vejam bem, depois da lei de abertura, da lei de 2015, e considerando, por exemplo, que o foro do ICSID, em princípio, aberto só a estados e a nacionais de estados vinculados à Convenção do ICSID de 1965, considerando que esse foro se abre agora, excepcionalmente, a não integrantes dessa confraria. Pergunta-se, seria possível uma estatal brasileira, ou um Estado federado brasileiro, ou um município brasileiro? Seria possível alguma entidade pública brasileira submeter-se a um foro arbitral que o Estado brasileiro, a pessoa jurídica de direito internacional,
rejeita. Como sabem, nós somos daqueles poucos países que estão fora do ICSID, que estão fora da Convenção de 1965. Até a República Popular da China, pensando não muito nos investimentos externos que ela recebe, mas, sobretudo, nos investimentos que ela faz em outras nações, até a República Popular da China está dentro do sistema do ICSID, do sistema de arbitragem relativa a investimentos. O Brasil se mantém fora e com muita, enfim, firmeza, sem colocar em dúvida a correção desse procedimento. E com ele estão 3 dos seus parceiros no sistema BRICS: a Rússia, a Índia e a África do Sul. Esses 4 dos 5 países do BRICS são o que há de mais importante dentro do pequeno número de países que rejeitam o sistema arbitral do Banco Mundial relacionado com investimentos. A pergunta é: poderia uma entidade pública brasileira, que não a União, naturalmente, mas um Estado federado, uma entidade estatal federal de qualquer nível, um município, submeter-se, já que o ICSID se abre a esse tipo de processo? Submeter-se aceitando uma jurisdição que o próprio Estado brasileiro parece rejeitar? É uma pergunta de difícil resposta. Eu acho que não, mas não. Eu acho que não pode, mas não poria as mãos no fogo, não armaria barricadas em nome dessa tese. É possível que ela seja, afinal, derrotada no foro doutrinário. O que me parece seguro é que o Brasil não perde nada por estar fora. Esse sempre foi o argumento do governo brasileiro. Os países que se filiam, os países receptores de investimento, não os grandes investidores. Esses, obviamente, têm todo o interesse em estar dentro do sistema, começando pelos Estados Unidos da América e pelas principais potências investidoras da Europa Ocidental. Agora, os países receptores de investimento, como a Argentina, o Chile, o Peru, a Venezuela, outrora, esses países têm interesse em participar do sistema. Por quê? A resposta era de uma obviedade ululante: para inspirar confiança ao investidor estrangeiro, para inspirar confiança, para que ele saiba que, se porventura for lesado dentro de uma ordem jurídica em desenvolvimento, na qual ele não confia muito, ele terá como recorrer ao foro do ICSID. O Brasil sempre achou, era uma atitude um pouco arrogante, mas me parece justificada, que as nossas instituições inspiram confiança, independentemente de sermos ou não partes do tratado do ICSID, do Tratado do Banco Mundial, que criou esse sistema de arbitragem relativo a investimentos. Sempre nos pareceu que ninguém lá fora, desejoso de investir no Brasil, deixou de fazê-lo por não sermos parte desse sistema protetivo de investimento. Aliás, até mesmo os tratados bilaterais, os BITs, os tratados de proteção de investimentos, até mesmo esses não andaram no Brasil. Uma tentativa aqui, um projeto ali, e tudo dando em nada. Essencialmente por essa nossa postura um tanto olímpica, mas não exatamente injustificada, a de acreditar que as nossas instituições inspiram confiança e que, portanto, o investidor estrangeiro investirá com segurança aqui e não recolherá dissabores por conta disso. Além do que, vejam bem, além do que, o foro arbitral do ICSID tornou-se, nos últimos anos, vulnerável à crítica.
E é nesse ponto que a Corte de Arbitragem da CCI, o Sistema de Paris, o assim chamado Sistema de Paris, pontifica hoje como o foro arbitral transnacional de maior confiabilidade, de maior segurança, sob a ótica de todos, estados receptores de investimento, empresas privadas de qualquer bandeira, e o Brasil tem um bom número de processos lá. Mas o que aconteceu com o ICSID foi, enfim, primeiro, e já desde os anos 90 do século XX, primeiro pareceu que o foro arbitral do ICSID, qualquer que fosse a composição do tribunal arbitral, o foro era um tanto tutorial, fazia lá fora mais ou menos o mesmo que faz aqui a Justiça do Trabalho. Tutelar o hipossuficiente. E sob a ótica dessa filosofia, vamos tutelar o hipossuficiente, um ou outro arranhão na fria letra da lei não tem importância. Acontece que, para quem conhece a realidade do investimento internacional, é muito difícil tratar o investidor como hipossuficiente. Muitas vezes o investidor em pequenos países, da Ásia, do continente africano, sobretudo, da América Latina em geral, o investidor não é definitivamente menos poderoso como fortaleza econômica do que o Estado receptor do investimento, de modo que essa postura dos tribunais do ICSID de favorecer, sempre que possível, o investidor que se julga lesado pelo Estado onde ele investiu, mereceu a crítica de inúmeros doutrinadores. Em algumas ocasiões, para valorizar a qualquer preço a tese do investidor, os tribunais do ICSID chegaram a alguns despropósitos, como, por exemplo, violar abertamente a regra do artigo 25 da Convenção do ICSID, da Convenção de 65, que é aquela regra que diz que é preciso que o Estado, que se acusa de ter lesado um investimento estrangeiro, seja parte do sistema. É óbvio, o Brasil nunca será parte passiva num processo do ICSID, porque ele não está no sistema. Mas é preciso também que a parte reclamante, o investidor que se julga lesado, seja, sob a ótica desse Estado receptor do investimento, um estrangeiro. E nenhum Estado soberano neste mundo admite como estrangeiro aquele que tem também a sua nacionalidade. É a célebre doutrina do caso Canevaro, de 1912, mais de 100 anos. Nenhum binacional tem o direito de tirar do bolso do colete uma das suas duas nacionalidades para pretender, com ela, investir num foro internacional contra outro país soberano que também o considera nacional seu. No caso Pei, o caso de um investidor chileno contra a própria República do Chile, foi exatamente isso que aconteceu. Ele pretendeu, enfim, valer-se da nacionalidade espanhola, que ele dizia possuir, e o tribunal aceitou até mesmo a tese incrivelmente herética de que a Espanha é quem diz quem é chileno e quem não é chileno. Como se algum país neste mundo tivesse autoridade para definir a aquisição e a perda da nacionalidade de outro país. Enfim, vários erros de direito graves foram cometidos por tribunais do ICSID. Na série argentina, por exemplo, considerações doutrinárias absolutamente
despropositadas foram aceitas, como a de dizer que a crise argentina da virada do século não foi nada, foi apenas uma crise cambial, semelhante a que o Brasil enfrentou também, num certo momento, do governo Fernando Henrique, dizer que não havia nada de comparável na crise argentina com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em 1929. Ora, em 1929, nos Estados Unidos da América, a crise se abateu unicamente sobre o setor privado. Sim, o setor privado entrou em colapso. Muita gente se suicidou jogando-se por defenestração em Wall Street e outras ruas, mas o Estado norte-americano não se abalou em absoluto. Ao passo que na crise argentina, do começo deste século, o Estado foi tão abalado que chegou a ser essa situação inacreditável. Quem quer o poder, ninguém queria. Essa situação absolutamente surreal, em que o Estado entra num tal colapso que não há sequer quem dispute o poder. Pois bem, erros desse tipo foram cometidos pelo ICSID e aquilo que alguns observadores chamam de a pá de cal sobre o prestígio dessa instituição foi o caso Leuven, um escândalo judiciário acontecido no Mississippi, nos Estados Unidos da América, a que o ICSID não conseguiu dar solução, reconhecendo que se encontrava, o Tribunal Arbitral do ICSID, que se encontrava diante de um escândalo judiciário de proporções inéditas. O Tribunal Arbitral, entretanto, disse: não vamos atrapalhar lá o equilíbrio do NAFTA, não vamos, e se exime de fazer justiça. E convalida e consagra a gravíssima lesão de direito. Bom, tudo isso para lhes dizer que eu não acho, pelo menos que, por ora, o Brasil esteja perdendo alguma coisa por não fazer parte desse sistema. A nossa arbitragem transnacional segura, confiável, é a da CCI. E ela tem funcionado de modo impecável. Não há motivo de crítica a esse foro. E a lei brasileira de 2015, o que fez foi deixar bem claro a todo e qualquer observador, a todo e qualquer analista, que não enfrentaremos mais, em nenhum tribunal de arbitragem transnacional, no futuro, aquele problema que enfrentamos no caso El Paso Eletronorte, a discussão da questão de saber se a estatal brasileira pode ou não submeter-se à arbitragem. Termino por aqui, professora Adriana, espero não ter abusado muito do tempo. Muito obrigada, ministro Resex, excelente, obrigada pela aula, maravilhosa, obrigada também pela clareza nas suas conclusões. E então, depois de ter ouvido este panorama da arbitragem internacional, da perspectiva brasileira, passamos então seguidamente à palestra do professor Floriano Marques, que nos vai ilustrar acerca de sua visão sobre a arbitragem com a administração pública nacional no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, doutora Adriana. Em nome de quem eu saúdo todos os fundadores dessa entidade importante, que se debruça sobre um tema não menos importante e cada vez mais candente e merecedor de debates, e a saudar o ministro Francisco Reseq. Eu me sinto aqui, ministro, como um professor que tem a oportunidade de dividir uma mesa com a jurisprudência viva ou com uma verdadeira referência que eu, ainda nos tempos de faculdade, me inspirava. O ministro era, já a época em que eu me formava em Direito, ministro do Supremo. E tenho grande admiração e sempre mediada por seus votos, por suas decisões, por sua trajetória. É uma honra aqui dividir este painel com o ministro Reseq. Honra essa que vem coroada pelo fato de que a intervenção do ministro facilitou sobremodo o que eu tinha preparado, quase que
um exagero falar isso, me perdoe, ministro, mas quase que fez um abre-alas, né, bastante luxuoso para o que eu trouxe aqui para vocês. Eu vou, então, seguir no eixo aqui da arbitragem com a administração pública, mas vou fazer referência a alguns pontos do que o ministro colocou, porque são absolutamente convergentes, e isso me tranquiliza, porque me dá a certeza que eu estou no bom caminho com aquilo que eu trouxe para vocês. E aí, em alguns pontos, eu posso até ter uma visão um pouco diferente, mas entendo o que o ministro colocou. A arbitragem com a administração pública no Brasil, ela é, em grande parte, influenciada pela experiência tão bem descrita pelo ministro das arbitragens no campo internacional envolvendo os Estados soberanos. E, principalmente, ela foi aqui, ministro, introduzida por essa experiência que foi colocada no contexto brasileiro pelos contratos de financiamento do Banco Mundial, né? Então, como todos nós sabemos, a lei de arbitragem, a nossa lei de arbitragem, que surge aqui disruptivamente, diria eu, até porque foi uma lei que aguardou uma decisão do Supremo sobre alguma questão, que era uma homologação de uma decisão arbitral para poder dar certeza que a arbitragem era constitucionalmente admissível no Brasil, o ministro lembra disso, e o Supremo, argutamente, antes da arguição de relevância ou de repercussão especial, o Supremo vivamente punhou uma homologação de sentença estrangeira para, né, estabelecer o Tolitor Question sobre a constitucionalidade da lei. Mas de 96 até 2004, a arbitragem envolvendo a administração pública era algo como muito raro ou muito cogitado apenas doutrinariamente. Havia algumas experiências, e que eu não me lembro de serem questionadas, da Petrobras em contratos de joint ventures no setor de petróleo, com cláusula arbitral, por conta das boas práticas da indústria do petróleo, que a Petrobras era parte, enquanto empresa exploradora de petróleo no Brasil e fora, nos consórcios, nos joint ventures agreement, e submetidos à jurisdição tribunal arbitral fora do país. No mais, era raro. Quando isso começa aqui, entre 96 e 2004, 2005, 2006, a arbitragem foi se consolidando entre privados, né? E o primeiro caso que eu tenho notícia foi de uma arbitragem do consórcio construtor da linha 4 do metrô, contra o metrô, que era, né, empresa pública, mas basicamente era o veículo do Estado de São Paulo para a construção de obras e tomada desse empréstimo com o Banco Mundial, que o Estado de São Paulo era tomador, com o aval da União, e a obra contratada com cláusula mandatória, como a lei de licitações permitia, de arbitragem, porque o Banco Mundial assim exigia. E aí foi a primeira que eu tenho notícia, uma arbitragem bastante grande, em que se discutia vários fatores da execução da obra, uma obra complexa de perfuração subterrânea na cidade de São Paulo, e, a partir daí, começou-se essa prática que foi, então, de largada com a introdução de cláusula arbitral nos contratos, primeiro de PPP, depois de concessões, antes mesmo da lei de 2015, uma alteração já a lei de PPPs no começo do século e depois uma alteração da lei de concessões, permitindo a solução de controvérsias por arbitragem, essas cláusulas foram sendo introduzidas e isso começou a ganhar corpo. A lei de 2015, ela estabeleceu, de certa forma, e o ministro tem toda a razão aí, uma pacificação na questão, né? Uma pacificação que eu diria, ministro, que ela foi necessária, útil do ponto de vista do direito positivo, mas que ela só foi alcançada nos últimos anos pela prática. Ela só foi alcançada, ainda que hora e veio desafiada, porque a demanda do poder público colocar cláusulas arbitrais por conta da estabilização daqueles que investem em empreendimentos públicos, e essa demanda é uma demanda econômica e política, não necessariamente jurídica, criou a realidade dos tribunais terem que decidir se o Estado podia ou não participar de arbitragem. O direito positivo avançou, a jurisprudência avançou, e há um caso célebre que todos conhecem, de um julgado pelo STJ,
de uma alteração em contrato administrativo por uma companhia estatal paulista que introduziu cláusula arbitral ex post, o contrato licitado ter sido firmado, e depois disse que não podia ter feito. Exatamente a lógica que o ministro também relatou. E o STJ, além de firmar a possibilidade de arbitragem e de cláusula arbitral a posteriori de contrato licitado, aí chamou as falas dizendo, olha, por favor, né, tenha um mínimo de compostura jurídica, você não pode firmar um termo aditivo submetido a todas as instâncias e depois dizer que ele, para um único fim, introduzir a cláusula arbitragem para resolver uma pendência, depois dizer que aquilo que você fez não tem valia. Então, essa é um pouco a realidade. Porém, e aí é importante para o que eu trago para vocês, como diria o ministro Eros Grau, quando meu professor, o direito positivo sobe de elevador e a cultura jurídica sobe de escada. Então, a cultura jurídica ela ainda permanece um pouco aferrada a concepções, digamos assim, tradicionais, que, ora e vez, são assacadas para ou fugir da arbitragem, hoje menos frequente, ou para desnaturá-la. E é dessa desnaturação, dessa tentativa de desnaturação, que eu quero dar frente aqui à parte segunda da minha fala. Mas, basicamente, como administrativista que sou, eu queria dialogar com vocês sobre dois fundamentos que estão na base dessa construção antípoda à arbitragem ou à submissão da administração pública à jurisdição arbitral para a solução das suas controvérsias, e que, de certa forma, são abraçadas naquele parecer do ministro Barroso, quando ainda advogado, que o ministro Rezec, deferentemente, disse que tinha fundamento, mas eu falo isso de público porque já falei para o ministro Barroso e que eu acho que não para de pé, né? Não tem fundamento aquela decisão, aquele parecer dele, que, embora eu respeite e reconheça que ele sustentou uma tese ruim com argumentos robustos, né? É diferente de ter que a tese está certa. Qual é o fundamento? É um pouco um ranço dos administrativistas que eu diria que tem por origem a formulação absolutista de que o rei não erra. Né? Que o rei não erra. E que, como disse o ministro, vale tudo quando se tem do outro lado o tesouro. Só que isso, ad latere, digo eu, isso é a coisa mais ameaçadora do tesouro que pode existir. Porque isso é um salvo-conduto para a incúria com o recurso público. Porque o administrador incauto, ele faz qualquer coisa, porque ele sabe que, ao fim e ao cabo, aquilo não vai valer. E, no frigir dos ovos, isso sai mais caro para o erário do que barato. Isso fragiliza as instituições. Eu faço um comentário aqui de uma experiência vivida, ministro, quando, ainda no final do governo Fernando Henrique, se discutiu o esboço do que depois ia se tornar, no governo Lula, a lei de PPTs. Eu trabalhava numa proposta desse anteprojeto e visitou-nos aqui no Brasil os representantes da unidade do governo britânico que trabalhava com as parcerias público-privadas na Grã-Bretanha. E aí, às tantas, a pergunta que não queria calar era: mas, veja, o sujeito põe dinheiro para explorar uma utilidade pública, né? E quais as garantias que o contrato oferece de que ele vai receber a contraprestação? E a pergunta foi feita uma vez, duas vezes, e ele não entendia a pergunta. E eu achei que era pela precariedade do inglês falado. Mas na terceira pergunta, ele, já um pouco impaciente, ele falou assim: como garantia? Essa é uma dívida do Tesouro do Estado britânico. Porque, para ele, o problema da garantia é a solvibilidade do devedor. O Tesouro, por definição, é solvente. Ele, né, ele não entra em falência. E ele não cogitava que o Estado britânico assumisse um compromisso de pagar e não honrasse. Para ele, aquilo era cultural. Por quê? Porque, na concepção de um inglês, o Estado, né, ele joga com as armas da lealdade. Ele contraiu uma dívida, né, ele só vai deixar de pagar a dívida se ele tiver uma crise fiscal e vai renegociar essa dívida, mas não a inadimplência como modo de se financiar. Pois bem, e aí os dois pilares que estão postos aqui, e que eu quero contra-argumentar, os famosos pilares da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público. Ora, submeter uma controvérsia à arbitragem não é, nem de longe,
dispor do interesse público. Por quê? A arbitragem é jurisdição. E jurisdição pressupõe decisão. Eu não disponho, ex ponto imprópria, submetendo a minha jurisdição e, eventualmente, a jurisdição, o tribunal, decidindo que eu não tenho razão. Eu não dispus, eu não cometi um ato de liberalidade. E eu só posso conceber que a arbitragem viola a indisponibilidade se eu pressupuser que a arbitragem tem viés de prejudicar o Estado. O que seria negar o próprio instituto da arbitragem. Ou se eu pressupuser que o aparelho judiciário brasileiro, e eu rejeito essa ideia, né? O aparelho judiciário brasileiro, ele é feito para julgar por uma equidade inversa sempre contra o privado, o que é inconcebível numa justiça de um Estado democrático de direito. Portanto, eu não estou dispondo do interesse público, eu estou dispondo da jurisdição judiciária, em prol de outras vantagens, entre elas a decisão célere. E aí, aqueles que desacordam da minha posição, eu digo, mas veja, você acha que a jurisdição lenta, a jurisdição judiciária lenta, mais demorada que a arbitral, é algo que é de interesse público? Então, me diga como que a Constituição consagra o princípio da celeridade do processo judicial. No parágrafo 7º do artigo 37. Aí tem um problema de interpretação contra a Constituição, que consagra o princípio inverso, né? De que a intempestividade da decisão é um mal constitucionalmente considerado. De outro lado, a supremacia do interesse público. Mas veja, decidir as suas controvérsias também é de interesse público. E eu não posso pressupor que o interesse público é o interesse do erário a qualquer custo, mesmo que seja no descumprimento de uma cláusula contratual. E aí vem para a lei de 2015 e para eu concluir essa primeira parcela. Bom, se a lei consagrou que a administração pública, toda ela, pode se submeter à jurisdição arbitral, né, para dirimir controvérsias que envolvam interesses disponíveis, direitos disponíveis, e, de outro lado, é fundamento, né, previsto na lei de arbitragem, fundamento como causa maior da arbitragem, o pacto arbitral, o contrato arbitral, né, ou a cláusula arbitral, ou a convenção arbitral, né, eu pressuponho que a administração contratou a cláusula arbitral como objeto único de uma convenção arbitral ou como cláusula arbitral de um contrato, certo? Ela contratou. Para contratar, ela fez um escrutínio prévio de que ela tinha competência e o objeto comportava um contrato. Portanto, se ela contratou, e me refiro especificamente a cláusulas arbitrais dentro de contratos de fornecimento de bens ou serviços, é porque aquilo que é subjacente ao contrato é direito disponível. Caso contrário, não poderia ser contratual. Ou alguém cogita que o Estado faça contrato de arrecadação tributária. Contrato para exercício do poder de polícia. Né? Ministro Rezec, vamos fazer um contrato aqui para eu tirar a amostra de alcoolismo na direção. Não, é uma sujeição. Uma sujeição geral de todo cidadão, porque nós estamos sujeitos ao poder de tributar, ao poder de polícia. Isso não é contratual e também não é disponível. Mas se eu contratei enquanto administração, eu tenho, obviamente, um plexo de direitos disponíveis, porquanto vertidos numa relação contratual. E, nesse conseguinte, ou a administração cumpre a cláusula arbitral, ou ela terá que argumentar que o contrato todo dela é nulo e nós vamos ter um problema de venir e contra factum próprio. Por quê? Porque muitas vezes a administração recorre ao contrário do que a lei de arbitragem fala. A lei de arbitragem fala, olha, a cláusula arbitral perdura mesmo na invalidade do contrato, certo? Daí porque é possível a arbitragem discutir efeitos do contrato nulo, mantendo-se a rigidez da cláusula arbitral, certo? Ora, o raciocínio da administração é o contrário. O contrato todo é válido, a cláusula arbitral é nula. É contra a lei. Pois bem, então, se aquilo que é o objeto do contrato, eu presumo como disponível. E há, no mínimo, aí uma inversão do ônus da prova. A cláusula arbitral vai versar sobre controvérsias do contrato. Se são controvérsias do contrato, for objeto de um pacto contratual. Se são objeto de um pacto contratual,
são disponíveis. Com o devir da ativação de cláusulas arbitrais, eu diria que hoje, em início de 2022, a discussão sobre cabimento e validade da arbitragem, ela perdeu força. Os senhores que são todos especialistas vão lembrar uma decisão recente do STJ envolvendo uma discussão com a Petrobras. E tem sido ventilado nos debates que essa decisão implicaria uma guinada na jurisprudência do STJ. Eu fui analisar a decisão e o que está sendo discutido lá é outra coisa. É a validade de uma cláusula arbitral inserida em estatuto da companhia, vinculando, né, a proteção, claro, do direito do minoritário, vinculando o controlador sem um pacto arbitral específico. A decisão é discutível, mas eu não extraio dela uma mudança de inclinação do STJ ao tema da submissibilidade, da submissão possível da administração pública à jurisdição. Ali me parece mais uma discussão específica e detalhada de quais os efeitos de uma cláusula arbitral, um estatuto societário, que eu poderia muito bem transpor para uma decisão de uma empresa totalmente privada, de um controlador privado. Talvez aí as cores não fossem as mesmas, mas a decisão não me parece ter esse condão. Fecho aqui o parênteses. Pois bem, caminhando então para a parte final da minha intervenção, eu digo aos senhores que, na minha leitura, a arbitragem envolvendo a administração pública, ela hoje sofre menos um ataque com relação à admissão, insisto, com grande ajuda da lei de 2015, mas com maior ajuda ainda, de um lado, da jurisprudência e, principalmente, da aclimatação da administração em participar de arbitragens. Né? Hoje, todos que lidam com a arbitragem com a administração pública sabem que, pelo menos o governo federal, a União, criou uma unidade, né, na AGU, altamente qualificada, altamente especializada, e que está enfrentando as arbitragens como mais um tipo de demanda que a administração pública tem que enfrentar. E fazem isso muito bem. Né? Então, isso demonstra um pouco como essa aclimatação permite dizermos que hoje a ameaça troncal da submissão da administração a cláusulas arbitrais que ela introduziu nos seus contratos é diferente. Daí a dizer que há um viés por privilegiar a arbitragem, que eu acho que seria possível no âmbito da administração pública, eu diria que não. Também não estou dizendo que não vai haver ainda, por algum tempo, resistência, principalmente dos governos subnacionais, à efetividade, né, a respeito à cláusula arbitral. Mas aqui entre nós, todos os senhores são arbitralistas. Também é constante, em cláusula arbitral entre privados, alguma das partes questionar a cláusula arbitral. Né? Porque está num pré-contrato, ou porque não quis dizer exatamente, ou porque aquela questão tem uma transcendência, enfim. Isso é do jogo, isso faz parte. Qual é o risco que eu vejo? O risco que eu vejo é da administração pública adotar estratégias tendentes a desnaturar a jurisdição arbitral. Né? Aceitando a jurisdição arbitral, mas operando para descaracterizar. Isso tem sido visto nos últimos anos em várias áreas, em vários segmentos. Primeiro, que já, em certa medida, perdeu força, se referia à escolha das câmaras. Né? O dedo de Midas, ao contrário do regime de direito público, no início, há uns 3, 4, não, há mais de 5 anos, 5, 6 anos, discutiu se era preciso licitar a Câmara Arbitral. O que é uma total discrepância com o juízo arbitral. Por quê? Porque, claro, se a administração pública faz um procedimento, escolhe a sua Câmara cativa, introduz o contrato administrativo como cláusula mandatória, o particular ou concorda, participa da licitação e ganha, ou discorda e não participa da licitação. Aí tudo bem. Mas se a cláusula arbitral não indicou a Câmara, depois que a parte está submetida ao contrato, como é que você vai licitar algo que depende da anuência da outra parte para poder ser adjudicado? É um processo licitatório com participação mandatória do privado. É a negação da licitação. Isso foi avançando e os entes que mais contratam cláusula arbitral têm, de certa forma, vencido essa questão, usando da perspectiva de cadastrar câmaras e escolher dentro dessa
pré-aprovada. Eu acho que esse tema partiu de uma visão equivocada de achar que a Câmara tinha alguma influência na decisão arbitral, e como bem lembrou o ministro Rezec, o que define uma Câmara como mais ou menos eficiente é a capacidade da sua secretaria e a tabela de custas, por outro lado, claro, né? Mas não é a Câmara que vai definir qualquer questão de fundo, de mérito ou preliminar, porque são os árbitros que decidem. Depois, a mesma questão se pôs para a escolha dos árbitros, né? E eu acho que também vem sendo vencida, porque dizia-se, o Tribunal de Contas da União, por exemplo, que tinha que haver procedimento de seleção para a escolha dos árbitros. De novo, como é que eu posso fazer um processo seletivo público que a outra parte pode impugnar? Não faz muito sentido. Ou indicação de um presidente num painel de 3, em que os outros árbitros têm que aquecer e as duas partes têm que concordar com o nome. Pois bem, isso foi se deslocando, mas tem havido agora uma certa atuação que lembra a atuação do Quimer Vermelho por parte da administração pública, no sentido de usar abusivamente do Instituto da Impugnação, né? Escrutinando os árbitros indicados pela outra parte em questões que transcendem qualquer regulamento de Câmara como fator de impedimento, né? E aí é um pouco difícil. Por quê? Porque, por exemplo, se eu indico, né, como advogado, o ministro Francisco Rezec, né, numa arbitragem com a administração pública, e a administração pública começa a escrutinar a jurisprudência do Supremo em que o ministro Rezec participou das votações, e acha ali, em 91 ou em 89, uma decisão que o ministro Rezec foi relator e que tem algum ponto tangencial com a decisão, e diz, está vendo? Nesse caso, ele pré-julgou a contra, então eu vou impugná-lo porque ele tem viés que vai ser parcialista. Se eu vou fazer esse escrutínio, de duas uma. Ou eu não vou contratar e vou perder grande parte da vantagem arbitral pessoas que conhecem o assunto da controvérsia, né? Na indústria do petróleo, alguém conhece as peculiaridades do contrato de exploração de petróleo, ou enfim, né? Saiba a diferença entre unitização e unificação de campo, etc. Porque sempre alguém vai ter tocado no tema, ainda que não na causa específica, ou, esse é o risco, a administração pública vai começar a fazer um filtro que só podem ser indicados ex-juízes da Fazenda Pública. E aí nós vamos ter uma arbitragem parcial, né? Então, essa é uma preocupação. E aí, ministro, eu concordo com a excelência da CCI, mas a CCI tem dado decisões de impugnação absolutamente permissivas e impugnações, ao meu ver, abusivas. Essa é uma cautela que nós temos que ter. Terceiro risco que eu vejo, esse mais candente, é o que eu chamo de fazendarização da arbitragem envolvendo a administração pública, que é a tentativa de trazer para os termos de arbitragem privilégios fazendários. Isso distorce a arbitragem, né? Não faz sentido, né? Não que isso seja, não é crítica aqui aos colegas advogados públicos, mas não faz sentido se trazer para a arbitragem a contagem de prazos desuniforme do Código de Processo Civil. Não faz sentido. É desnaturar a arbitragem. Até porque a arbitragem permite, todos sabemos, que os prazos sejam moldados à conveniência das partes e à complexidade das alegações que vão ser sucessivas. Não faz sentido eu exigir, como fazenda pública, tem que ser o prazo N para a parte privada e N vezes 2, N vezes 4 para a parte pública. Não me parece fazer sentido, né? Ou, de outro lado, se tornar o processo arbitral um processo com a abertura à publicidade que é próprio do processo judicial, né? Não é compatível, por exemplo, a participação do Ministério Público na arbitragem, sem prejuízo de depois a decisão arbitral poder ser submetida ao judiciário, né? Então, os privilégios fazendários não cabem dentro da arbitragem e não podem ser colocados como condição sine qua non para que a administração participe efetivamente da arbitragem e firme um termo arbitral. O quarto ponto que eu trago e que me preocupa, né, dentro desses riscos isso não é genérico, a crítica que eu faço não é genérica, ela é pontual, principalmente em governos subnacionais,
que é a deslealdade no acatamento da decisão. Né? Tem sido frequente, principalmente em arbitragens envolvendo governos locais, e são frequentes, ministro, na questão do saneamento básico, porque é um serviço público economicamente relevante, os contratos saem com cláusula arbitral, mas o poder público envolvido é o município, que a administração pública atue na arbitragem exclusivamente para construir inviabilidade de cumprimento da decisão, recorrendo com alegações estapafúrdias de nulidade, ex post à decisão emitida. Não digo que não haja, claro, a possibilidade de se arguir, e privados fazem isso, essa litigância desleal, arguir a nulidade pelos fatores mais diversos. Mas atuar numa arbitragem exclusivamente na construção e na introdução de cascas de banana, pensando já desde logo na ação de nulidade para empecer a execução da decisão arbitral, me parece um comportamento que vai, de sabotagem, que vai levar à inviabilidade da administração, da arbitragem com a administração pública, e me parece contrário à lealdade que se exige das partes. E, por fim, a última ameaça, não quero ser pessimista, é o controle ad terrorem, que muitas vezes é feito, e esse controle ad terrorem tem se traduzido ultimamente, ministro Rezec, é bom se precatar, numa verdadeira cruzada contra os árbitros, inclusive com ações de improbidade ajuizadas contra árbitros, não por terem sido ímprobos, mas por terem dado decisões contrárias ao Tesouro. E aí, de novo, né, há uma tentativa que, insisto, não é da administração pública como um todo, longe de mim generalizações, mas uma tentativa de órgãos de controle de inviabilizar a arbitragem a partir da introdução de um certo terror aos árbitros. Né? Porque se você decide contra a administração, e eu falo isso tranquilo, porque como árbitro já decidi a favor e já decidi contra a administração. Inclusive, Anne, fiz um score das minhas decisões como árbitro, eu decidi mais a favor da administração do que contra. Mas você tem que se precatar. Como eu vou dar uma decisão contrária à administração pública como árbitro, eu tenho que saber que eu vou ser, amanhã ou depois, réu numa ação de improbidade, que não chegará a nenhum julgamento de improbidade. Mas vamos convir aqui que ser réu numa ação de improbidade já é em si um ônus que eu não preciso ter, o professor Rezec não precisa ter, nenhum de nós precisamos ter. Então, também aí o controle ad terrorem é absolutamente ameaçador da arbitragem com a administração pública. Mas eu não queria terminar pessimista. Eu diria a vocês que a experiência nesses últimos 10, 15 anos da arbitragem com a administração pública, ela tem sido venturosa. Ela tem sido venturosa por duas coisas. Primeiro, porque ela tem permitido que as decisões envolvendo contratos complexos da administração pública sejam qualitativamente melhores. Por um motivo simples. Não é incomum que uma decisão, um tribunal, uma jurisdição aplicada num contrato de construção complexo envolva uma instrução longa, demorada, muitas vezes com audiências de 4, 5 dias. O ministro Rezec foi juiz. É impossível um juiz na jurisdição judiciária dedicar 4, 5 dias da sua agenda para um único processo. E o escrutínio possível na arbitragem é compatível com o escrutínio necessário para dirimir controvérsias complexas em contratos de construção complexos, estejam as partes sendo públicas, sendo as partes sendo privadas. Né? Na indústria do petróleo, então, por mais especializadas que sejam as varas da Justiça Federal do Rio de Janeiro, é impossível um juiz conhecer o detalhe do detalhe do detalhe de uma controvérsia na indústria do petróleo. É impossível. E se ele dedicar meses a isso, ele vai jogar fora, porque surgiu uma a cada 2 anos. Tá? E também tem sido venturosa, por quê? Porque ela tem permitido uma capacitação da administração pública para defender melhor aquelas causas que são submetidas à jurisdição. Eu queria dizer para os senhores, da experiência minha como árbitro e como advogado, que a defesa feita pelo poder público em arbitragens é qualitativamente melhor do que a feita em juízo. E isso é bom para a administração pública. Fico por aqui, igualmente pedindo desculpas por ter passado um pouco do tempo. O tema apaixona,
né? Esse tema foi objeto de um curso de pós-graduação, ministro Rezec, 6 meses, foi oferecido por mim, professor Carmona e a professora Paula Forgione, e aí eu tive que falar em 20 minutos, então fica difícil. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Floriano. Bom, excelente apresentação. E, sobretudo, eu acho que meus colegas fundadores do CEAP estão pensando a quantidade de temas que temos para explorar, para debater, para aprofundar e estudar, não é? Muito obrigada. Então, agora passamos a palavra, uns 5 minutos, para os fundadores, por favor, para professora Selma, Alexandre Aragão, Ana Elisa, Gustavo, Arthur, se vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário para trocar com o professor Francisco e o professor Floriano. Bom, posso começar, Adriana? Bom, primeiro que foi bálsamo para os nossos olhos ouvirem os outros professores, pessoas tão experientes, né? E com essa visão prática, né, que é muito importante para nós, é um dos objetivos aqui do nosso centro. Eu queria fazer um comentário com o professor Rezec, fazer uma pergunta, como ele teve uma grande experiência já atuando no ICSID como árbitro, como seria a sua visão, ministro, com referência ao sistema recursal que é previsto no sistema do ICSID, de revisão da sentença e aquelas suas peculiaridades. E, se der tempo também, uma pergunta para o professor Floriano, no sentido dessa... Ele colocou a questão do ponto de vista das agruras da arbitragem com a administração pública, mas eu gostaria também de ouvir se ele pudesse nos fornecer algumas pequenas assim, dicas, soluções para a questão, se ele teria alguma ideia a respeito. Na amplitude, o senhor escolheria algum ponto que o senhor entende que seja importante. Ministro? Ministro. Sem som? Não. Tem o som? Ouvem. Professora Selma, veja só. A arbitragem transnacional que hoje presenciamos, enfim, desde a metade, desde o meado do século XX, a arbitragem transnacional inovou nesse sentido, porque a arbitragem internacional clássica entre soberanias tinha, entre as suas características, a definitividade da sentença arbitral. Sentença arbitral, num processo arbitral entre Estados soberanos, como aqueles que o Brasil enfrentou na virada do século XIX para o XX, em que nos defenderam o Barão do Rio Branco e Joaquim Nabuco sobre questões de fronteiras, a sentença arbitral é definitiva, obrigatória e não executória. Não há uma milícia internacional para garantir pela força, como a milícia nacional garante pela força a executoriedade das decisões judiciais, né? Mas não há isso no plano internacional, exceto pelo artigo 94 da Carta das Nações Unidas a respeito das sentenças da Corte Internacional de Justiça, não das decisões arbitrais. O que as decisões arbitrais transnacionais ou internas desfrutam hoje como aquilo de que elas desfrutam hoje como mecanismo de implementação é a sua homologação pelos tribunais nacionais e aí, então, o uso do braço forte do Estado para implementá-las. Isso valeu para sentenças arbitrais estrangeiras e nacionais, quando é o caso. Mas, enfim, esses mecanismos recursais, obrigatória, não executória, definitiva. Essa característica de definitividade da sentença arbitral clássica entre Estados soberanos foi alterada, essa característica foi alterada pelo sistema arbitral transnacional, porque existem hoje, no domínio da arbitragem transnacional, existem mecanismos de cassação e de revisão até. Veja só, no âmbito do ICSID, o sistema é cassatório. O painel, que eles chamam lá, o painel
a que se vai submeter uma contestação. Então, a decisão arbitral do ICSID não é definitiva, já que é possível sempre chamar à mesa um painel que discuta ali a alegada nulidade por desvio, por abuso de poder, por desvio de poder, por qualquer daquelas razões graves de nulidade. Felizmente, na prática, nenhuma dessas acontece, mas sim a do desvio de poder. O tribunal julgou não exatamente o que era para ser julgado, ou aplicou não exatamente o direito a ser aplicado. Isso leva painéis do ICSID, painéis de contestação da sentença arbitral, a cassarem a sentença, voltando-se, então, à estaca zero. Enfim, como não aconteceu no caso Leuven, como aconteceu no caso Vivendi e em outros mais, enfim. Mas, mais do que isso, existem hoje, no âmbito da arbitragem transnacional, existem até mesmo foros de revisão, ou seja, onde o tribunal, aqui, o descontente com a sentença arbitral, apela, ele não pode apenas, ele não tem poderes apenas para nulificar a sentença arbitral, como faz o painel do ICSID, mas tem poderes para dizer o direito em lugar daquilo que ele considera errado. Ou seja, não é um tribunal de cassação, não é um painel de cassação como o do ICSID, mas um autêntico tribunal de revisão que atua como os tribunais brasileiros. O Supremo Tribunal Federal, quando conhece o recurso do extraordinário, ele aplica o direito à espécie. Ele não apenas diz o que foi decidido lá embaixo está errado, mas ele põe no lugar o certo. É isso que está acontecendo, pelo que sei, no âmbito do Tribunal Arbitral de Revisão do Mercosul. Veja, professora, é difícil dizer se isso é bom ou mal. É difícil dizer. A arbitragem nos encantava historicamente pela brevidade e pela simplicidade da sua mecânica. E um dos principais fatores conducentes a essa brevidade era a irrecorribilidade absoluta da sentença. Você só pode opor a ela os chamados embargos declaratórios, você só pode opor a ela aquilo que não é exatamente um recurso. É um recado ao árbitro: por favor, o senhor não foi claro aqui, diga exatamente a que veio. Isso não é um recurso, enfim. E isso era tudo. Agora, esses mecanismos inventados no plano da arbitragem transnacional, seja mecanismos de cassação, como o do ICSID, seja mecanismos de revisão, como o do Mercosul, isso inova enormemente e nos faz, enfim, ter uma certa nostalgia da arbitragem tradicional, onde a sentença é perfeitamente irrecorrível. Agora, se tomaram esse caminho, devem ter tido aí suas razões. Aí nós não podemos discutir a tal história. Professor Anselmo, eu não tenho ilusões quanto a isso. O direito internacional será sempre aquilo que os Estados soberanos quiserem que ele seja. Então, se inventaram esse mecanismo de cassação lá no ICSID, se inventaram esse mecanismo de revisão no nosso pequeno universo do Mercosul, e vários sistemas semelhantes no âmbito europeu e em outros, é porque devem ter achado que, de qualquer maneira, isso é melhor. Eu não teria feito isso. Eu teria preservado a característica de imutabilidade da sentença arbitral. Mas, enfim, nós não podemos discutir com a vontade soberana dos Estados soberanos quando, reunidos, eles decidem tomar um determinado caminho. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Me parece que estamos com pouco tempo, temos pouco tempo para finalizar. Eu concedo, então, a palavra para os fundadores, se querem fazer alguma outra pergunta para
para o professor, para o ministro Resequi, para um comentário sobre sobre a exposição do professor Floriano. Se eu puder, Adriana. Sim, claro, claro, por favor. Temos uns minutinhos. Expressar aqui para o ministro Francisco Resequi, o professor Floriano, prazer dele estarem aqui participando dessa inauguração do CEAP. E queria colocar para o professor Francisco Resequi qual é a experiência dele em relação a um tema que vem dentro dessa confluência de mundos entre o mundo da arbitragem e o mundo do direito administrativo, um ponto de certa dúvida que vem gerado, de certa fricção, é o tema da publicidade. Se diz muito que nas arbitragens internacionais de investimento, nas quais estados sempre participaram, que, em razão dessa participação dos estados, a publicidade já sempre foi adotada. Então, eu gostaria de indagar para o ministro Resequi qual é a impressão que ele tem dessa prática internacional quando há arbitragens envolvendo estados ou empresas estatais em relação à publicidade e que forma essa publicidade vem sendo mitigada ou aplicada mais intensamente até. Está sem som. Com som agora, sim. Veja, o processo arbitral é definido, o processo arbitral transnacional é definido por alguns foros como sigiloso, no sentido de que as partes podem pedir sigilo até mesmo para a decisão, no sentido, portanto, de que elas não devem se conformar, se não quiserem, com a publicidade até mesmo do produto decisório. Isso, entretanto, veja bem, isso não é obrigatório. Esse sigilo não é obrigatório. O Estado, quando se envolve, e mesmo a agência estatal, os entes subnacionais do Estado soberano, tem que dar publicidade a isso. E, pela vontade deles, esse produto deve gozar de publicidade. Não se pode submeter uma sociedade humana organizada sob a forma de Estado a esse tipo de situação, como se pode submeter uma empresa. Olha, ninguém saberá o que o tribunal decidiu. Isso será executado fielmente, mas em sigilo. Portanto, esse sigilo de determinadas peças do processo, e, sobretudo, do produto decisório, é incompatível com o caráter estatal de uma das partes ou de ambas, conforme o caso. Aquilo com que nós não podemos, deixar de nos conformar é o sigilo da deliberação. Porque o Brasil, professor, é o único país do mundo onde a deliberação é pública. O debate entre os membros de um tribunal é público. Cada palavra precipitada ou infeliz chega aos ouvidos de todos os circunstantes, até mesmo dos que estão longe, por meio da TV Justiça. Cada muxoxo, cada cara feia, cada descompostura, tudo isso chega ao... O Brasil é o único país do mundo onde isso acontece. Nos foros internacionais, todos, arbitrais incluídos, e nos foros nacionais todos, da Corte Suprema Americana ao Tribunal de Otago, na Nova Zelândia, ao Tribunal de Kyoto, no Japão, a deliberação, o debate entre magistrados é absolutamente sigiloso. Nesse sentido, enfim, nós enfrentamos no Brasil um debate muito acalorado. Isso é bom ou mal?
eu tenho respondido à questão de saber se isso é bom ou mal com uma resposta evasiva, mas muito apropriada. Isso é irreversível. Nunca se verá o presidente do Supremo anunciando: olha, doravante, as portas estarão fechadas durante as sessões, durante os debates, porque nós queremos proceder como os demais tribunais do resto do mundo e os tribunais internacionais também. Não. A nossa tradição se formou nesse sentido e não abandonaremos essa prática. Agora, excluído aí o sigilo da deliberação, excluído aí o tema de saber quem disse o quê, quem discutiu com quem suscitou, e ressalvada sempre a possibilidade de publicação de votos vencidos, né? No caso da arbitragem, o sigilo pode sim, mas não é obrigatório, ter uma dimensão maior do que nos tribunais em geral, internacionais ou nacionais, mas única e exclusivamente pela vontade combinada das partes. E, nesse caso, professor, elas têm que ser partes privadas, porque o lado estatal, ou se forem dois os lados estatais na arbitragem transnacional, o produto tem que ser realmente objeto de publicidade, não há como escapar disso. Ministro, só o produto ou as peças também? E essa publicidade teria que ser ativa ou basta ser passiva? As peças que, de algum modo, influenciam a decisão serão citadas nela. Elas podem manter o sigilo, ou seja, a arbitragem pode preservar o sigilo das peças. Não seria impróprio para um governante, para um administrador de qualquer país, concordar com o sigilo do conteúdo do processo, na medida em que tudo aquilo que nesse conteúdo justifique, de algum modo, uma das nuances, um dos detalhes do decisório, estará expresso no próprio decisório. Muito obrigada, Alexandre, obrigado, ministro Rezec. Temos 3 minutinhos. Eu não sei se o professor Floriano está conectado para responder a pergunta da professora Selma, ou se não... sim. Perfeito, sim. por favor, professor Floriano. Bom, obrigado, professora Selma. Eu acho que eu estou sem vídeo porque eu estou em trânsito. São questões desafiadoras. Vou ser muito breve. A questão das câmaras me parece relativamente resolvida, não tenho visto mais problemas com isso. A questão dos árbitros, se já introjectou a concepção de que não é possível licitar a nomeação de árbitro, como, aliás, o Estado não licita a nomeação de peritos, assistentes técnicos pelos juízes, que os indicam e eles são contratados, mas eu acho que eu faço esse alerta para as câmaras para que tenham um maior rigor ao julgar impugnações de árbitros e aos indicados como árbitros que resistam a impugnações despejadas de fundamento, sob pena de nós estarmos transformando esse instituto da impugnação do árbitro num mecanismo de seleção patológica daqueles que a Fazenda, o Estado, né, a administração pública, julgue mais simpáticos às suas teses. Na questão do que eu chamei de introdução dos privilégios fazendários processuais, eu acho que isso é importante que a doutrina destaque e que seja resistido, né, tanto pelas outras partes, ao discutir um termo de arbitragem, como pelos próprios árbitros, no sentido de que a arbitragem tem que ser radicalmente pautada pela paridade de armas e não importar institutos que, ao meu ver, hoje são vetustos mesmo no Código de Processo Civil, porque a advocacia pública de hoje é muito, muito, muito diferente daquela que nós tínhamos há 50 anos, 40 anos. Ela está estruturada, habilitada, e eu diria que, claro, sempre há exceções num país diverso como o Brasil, principalmente no âmbito municipal, mas eu diria que a União, e pelo menos os 10 maiores estados
da nação tem advocacia pública que é melhor ou equiparável, no mínimo, aos melhores escritórios. Muito obrigada, professor Floriano. Disparidade. Perdão. Com relação, por fim, doutora Adriana, com relação ao que eu chamei de controle ad terrorem, essa é a questão de $1 milhão, a questão que nós, administrativistas, vimos debatendo nos últimos 10 anos a respeito do tema dos diferentes controles que o gestor público, por contaminação, o árbitro, numa arbitragem que envolve a administração pública, sofre. Né? Acho que tem havido avanços. Né? A alteração recente na lei de improbidade torna um pouco menos draconiano o controle contra o gestor público. A própria lei de introdução alterada também afasta qualquer responsabilização com alegação de erro quando não houver dolo, e eu acho que nós temos que caminhar fortemente no sentido de dar uma blindagem aos árbitros que agem a partir da sua consciência. Não estou falando do árbitro venal, que, aliás, eu confesso a vocês que, se há casos, são raríssimos, mas o árbitro que decide em desconformidade com o que a Fazenda Pública entendia ser o seu direito. Então, acho que nós temos muito que construir e acho que o centro vai cumprir um papel fundamental nesse campo, inclusive dialogando com os colegas e as colegas da advocacia pública que estão se especializando em arbitragem e que são profissionais do melhor gabarito, do melhor quilate, de boa fé, e que estão construindo também uma visão sobre arbitragem diferente. Em resumo, é esse o mapa dos desafios, doutora Selma, mais do que as soluções. Obrigada, professor. Muito obrigada, professor Floriano. Muito obrigado, professor Francisco Resec. Infelizmente, já não temos tempo para continuar. Ficará para uma próxima oportunidade a apresentação dos fundadores do CEAP. Mas eu queria reiterar, em nome de todos os fundadores e de nossos colaboradores no CEAP, agradecer ao professor Francisco Resec, agradecer ao professor Floriano Marques, pelas brilhantes palestras, agradecer aos colegas pelo debate. Acho que todos já estamos com muitas ideias para temas, para promover temas e debates no futuro. Eu queria ressaltar para quem nos está assistindo que podem ser membros, entrar no site, podem ser membros. Também podem contatar o centro, o CEAP, sugerindo temas para debate, sugerindo temas de pesquisa. A gente está aberto porque, justamente, volto a reiterar, nosso objetivo é fomentar o trabalho acadêmico, fomentar a troca de ideias sobre este interessante tema. E, para encerrar, então, agradeço a todos os presentes por ter nos acompanhado, e lembrando que o próximo evento já está confirmado, ocorrerá no dia 22 de março, às 10 da manhã, e teremos uma mesa de debate muito instigante, onde vamos a falar sobre se estamos na presença de um novo direito administrativo. Essa é a pergunta que a gente se faz: estamos na presença de um novo direito administrativo? Já está confirmada a presença do professor Carlos Arid Sanfeld, professor titular da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, da doutora Paula Butti, coordenadora do Núcleo de Arbitragem da AGU, da Advocacia Geral da União, e do doutor Flávio Amaral, que é procurador do Estado de Rio de Janeiro. Então, agradecendo novamente ao ministro Resec, agradecendo novamente ao professor Floriano, agradecendo a todos os participantes, encerramos por aqui e nos encontramos, então, no próximo mês de março, com a nova mesa sobre se estamos na presença de um novo direito administrativo. Muito obrigada a todos, bom dia a todos. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade.